Beleza, pessoal. Hoje, continuando com a matéria, nós vamos falar sobre seleção, tá? Nós vimos falando, lembram? Falando sobre identificar a vaga, autorização da vaga, depois de recrutamento e agora sim de seleção, tá? Vamos colocar o slide para a gente tratar. Hoje a aula vai ser curtinha, tá? Beleza, coloquei para nós o slide. Então vamos lá. Então, desse tema aí, a nossa quarta aula, né? Bom, o que é a seleção? É o processo de escolha entre os candidatos recrutados, daquele que é mais adequado a preencher a vaga existente. Então, foi feito lá o recrutamento chamou, encontrou várias pessoas que possivelmente pode preencher aquela vaga, né? A partir daí, a seleção ela começa a ser feita para encontrar aquele que melhor corresponde ao que exige a vaga. Então, isso seria a seleção. Então, lembrando, recrutamento e seleção não é a mesma coisa, tá? Já falei isso aula passada para vocês, então se atentem para isso. Existem duas variáveis aí, né? A primeira delas é as exigências do cargo, que nós já falamos em outras aulas, as características para aquela determinada vaga e as características do candidato, né? Então, são essas variáveis que vão ser trabalhadas, tá? Então, encontrar o candidato que vai melhor se adequar ao cargo, tá? A exigência do cargo. Quais são os instrumentos que podem ser usados para isso? Tá? Então, nós temos a entrevista de seleção e os testes de aferição. Então, a entrevista e os testes. Creio que muitos de vocês já devem ter passado, já conhecem algum tipo desses instrumentos, tá? Mas esses são os mais comuns, os mais utilizados, tá? Entrevista. Então, nós vamos ter a entrevista estruturada e a entrevista não estruturada. Então, aquela estruturada é onde já tem as perguntinhas prontas, né? Então, há um planejamento prévio. A não estruturada, ela é mais um bate-papo. E a partir daquele bate-papo, vai buscando mais informações e o entrevistador vai anotando aquilo que é importante, né? Dentro daquela conversa que foi tida. Isso é muito mais... uma não exclui a outra, né? E quando você tem, por exemplo, uma entrevista, quando ela é com o setor de RH, por exemplo, ela vai ser normalmente mais estruturada. Quando você tem uma entrevista que ela já é um segundo, terceiro passo de um processo seletivo, ele já cabe a não estruturada, né? Essa não estruturada vai ser mais ou menos feito provavelmente por um gerente da área, pelo chefe, por alguém que na realidade não tem as perguntas prontas, né? Ele quer explorar um pouco mais o potencial do candidato, tá? Mas as entrevistas não são... Aliás, desculpa, ainda não é a hora de falar dos testes, eu preciso falar da estrutura da entrevista. Isso é interessante, né? Porque tem a fase da apresentação, e nessa fase da apresentação é a primeira impressão, né? Então, como o candidato se comporta, a maneira que ele está vestido, como é a educação dele,
o linguajar dele, né? É a primeira impressão, tá? Tem também a estrutura, dentro da estrutura da entrevista, o preparo. O que é o preparo? Normalmente, quando alguém vai para uma entrevista, a pessoa busca se preparar para aquela entrevista. Ela começa, inevitavelmente, ali na cabeça dela, ela começa a ensaiar perguntas e pensar qual seria a resposta ideal para aquela pergunta, como seria a resposta. E isso, de certa forma, atrapalha o entrevistador, né? Porque você quer entender quem é aquela pessoa e não necessariamente quem aquela pessoa quer ser. Dá um exemplo. Vamos pensar que a pessoa ela torce para um determinado time e ela vai fazer entrevista para trabalhar no time rival. Ela não vai dar as respostas, né? Por exemplo, se ela for questionada assim, qual é o seu time de coração? Ela vai ensaiar e provavelmente ela vai falar que ou que não tem time, ou que o time de coração é aquele que ela está buscando a vaga, mas que não torce para o time rival, porque talvez isso atrapalharia. Só que isso não corresponde à realidade. Então, o que pode acontecer? Pode essa pessoa vir a ser contratada e quando ela chega e começa a trabalhar, vai ter um momento que ela não vai mais conseguir esconder isso. Então, o papel do preparo é muito importante. Por quê? Porque nesse momento, né, de oferecer um café, de conversar sobre amenidades, coisas simples, é o momento de fazer com que o entrevistado se sinta confortável com a entrevista e aos poucos ele deixa aquelas respostas prontinhas de lado, né? E comece a responder mais como ele realmente é. Então essa a intenção é ter uma visão mais real do candidato, né? Tem aí a parte da coleta de dados, que é onde o entrevistador vai buscar as informações que ele pode comparar, tá? Então, o que ele busca dos candidatos? O candidato precisa, por exemplo, saber dirigir. Ok? Aí um candidato, todos sabem dirigir, foram recrutados. Aí no processo de seleção ela começa a perguntar quanto tempo cada um tem de habilitação. Isso são dados concretos que ela vai conseguir, o entrevistador vai conseguir mensurar, vai conseguir comparar, né? Então precisa ter essas informações que você possa comparar. Não adianta se você, para cada entrevistado, faz uma pergunta diferente, né? E dentro dessa pergunta diferente, como é que você vai comparar? Né? Vamos supor, todos têm habilitação. Aí você pergunta para um assim, quanto tempo de habilitação? Aí para o outro você pergunta assim, quantas multas você já teve? Aí para o outro você pergunta assim, sua habilitação é de motocicleta? Como é que eu comparo essas três informações? Embora elas tenham relações, mas não necessariamente não dá para comparar. Porque eu posso ter alguém que tem habilitação há um mês e não tenha nenhuma multa, né? E posso ter alguém que tenha muitas multas, né? Mas tem habilitação há 30 anos. Então, nesses 30 anos, você tem uma quantidade de multa. Então, é importante você ter os mesmos dados, né? Para conseguir comparar. Análise comportamental. A análise comportamental são as reações verbais e não verbais
do entrevistado. E isso é o tempo todo analisado, né? Então, como responde a uma pergunta, dependendo para o cargo, qual é o linguajar que a pessoa usa. Tem também a linguagem não verbal, né? Então, a linguagem corporal, se a pessoa está muito ansiosa, se ela não está ansiosa, como ela fica, como ela está lidando com a situação, né? Então, essa é uma análise comportamental, né? E normalmente, não necessariamente no final, mas normalmente no final, é a concessão de informações, né? A estrutura do cargo, o que a empresa está buscando, para que cargo que é, quanto que vai pagar, quais são os benefícios. Então, via de regra, eu tenho essa estrutura na entrevista, tá? Professor, pode ser diferente? Pode, né? Não existe uma regra, tudo sempre tudo pode ser adequado àquilo que a empresa necessita, né? Mas normalmente não vai fugir disso, tá? Mas além das entrevistas, nós temos os testes, né? Então, vários tipos de testes, mas são 4 aí que são mais usados, né? Então, primeiro é um teste prático, por exemplo, um teste de digitação, onde a pessoa é posta na função que ela vai fazer e determina e verifica se a pessoa tem ali um rendimento satisfatório naquilo que vai ser exigido. Então, você tem aí uma posição, um teste de digitação, um teste, às vezes eu já vi teste na própria função, a pessoa vai trabalhar no chão de fábrica, né? Então, entra e trabalha algumas horas ali na empresa, pode fazer eu já fiz teste prático, por exemplo, de Excel. Então, são vários, com base naquilo que a pessoa precisa, vai precisar utilizar, os testes podem abranger. Um teste situacional, onde o candidato ele é colocado numa situação problema, tá? E o que é avaliado é a reação, é a atitude dele ante aquela situação, que pode ser desde uma situação simulada a uma situação imaginária, né? Então, isso pode ser colocado numa situação de estresse, por exemplo, fazendo esperar 2, 3 horas para uma entrevista, né? Já sendo ali uma avaliação, como ele pode ser levado a imaginar a situação. Então, ele pode, durante a entrevista, no teste, né, nessa entrevista, ele pode perguntar: olha, se você ficasse 2 horas esperando alguma coisa, qual seria a sua reação? Mas não é o ideal. O ideal é quando a pessoa se vê verdadeiramente naquela situação, problema, né? Então, pode aferir. Isso é uma grande questão, porque às vezes tem aí situacional, ele entra a dinâmica de grupo, né? E às vezes as pessoas querem sobressair, quer adivinhar aquilo que a empresa necessita, né? Então, quer para como a pessoa reage. Então, todo mundo pensa assim: vão querer uma pessoa extrovertida, uma pessoa que é líder, mas não necessariamente, né? Isso é importante, você ter os testes, mas não ser apenas nem a única forma para definir uma seleção, porque às vezes as pessoas já vão pensando, a mesma situação que eu falei lá atrás da entrevista acontece nos testes, né? A pessoa já vai pensando como eu vou reagir no caso de um teste assim ou assado, né? Olha, mas eu preciso agir assim, e nem sempre aquilo é real, tá? Testes psicológicos, é claro que ele vai ser feito só por psicólogo e vai buscar conhecer características
do candidato, né? E o teste grafológico. É uma análise da escrita, né? Porque muitos traços da personalidade podem ser extraídos através da análise da grafia, de como escreve, né? Eu não conheço muito bem como funciona, para dar exemplo para vocês, mas eu sei que é possível, né? Eu sei, olha, se escreve deitado para um lado é isso, deitado para o outro lado é aquilo, se escreve com as letras fora da linha é uma coisa, se escreve com as letras grandes é outra coisa, pequeno é outra coisa, as letras separadas, então, seja como for, são opções. E tem outras também opções. Tá? Então, dentro de tudo isso, nesse processo todo, o selecionador vai lançando mão de ferramentas. Então, tem a entrevista, tem testes, tem segundas entrevistas, terceiras entrevistas, ou outros dias de testes, depende muito do cargo que depende muito da necessidade da empresa e também depende muito da, da, da urgência, né? Bom, então, como eu falei para vocês, o vídeo curto e hoje falando de seleção, concluindo aquilo que a gente vinha falando, né? E deixa eu voltar a minha tela aqui. Você vê que a frase da aula hoje está vazia, né? Pois é, voltei. A frase da aula está vazia, por quê? Eu fiquei sabendo há pouco que alguns alunos ficam esperando pela frase da aula, né? E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Há um tempo atrás, minha filha ela tem um canalzinho dela lá, e há um tempo atrás ela gravou o primeiro vídeo, faz um tempinho já, né? Mas ficou muito bonitinho. E os alunos que esperavam pela frase da aula, eles diziam assim, olha, que às vezes está precisando de uma palavra, de uma motivação, de algo, e a frase é bacana, né? Então hoje eu vou colocar para vocês o vídeo da minha filha antes de encerrar. E eu vou colocar para vocês, eu nem sei se ela gravou mais vídeos, mas de qualquer forma eu vou colocar um cartãozinho aí para vocês quiserem acessar o canal dela, né? Ela devia ter aí uns 4 anos quando fez esse vídeo, hoje ela tá com 9, então já tem um tempo esse vídeo, né? Mas eu quero que fique para vocês hoje aí, nesses dias tão difíceis. Pelo menos para mim tem sido muito difícil, né? Mas espero que para vocês não esteja sendo tão difícil, mas se um dia for, que aí esse vídeo da aula de hoje, né, ao invés da frase da aula, consiga trazer algo a mais para vocês. Bom, um abraço e até a próxima aula. Oi, pessoal! Hoje eu vou falar do Salmo 121, versículo 1 e 2. Está escrito assim: eu levo os olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Amém? Esse salmo diz que quando a gente tiver com algum problema, quando a gente estiver triste, com dor, triste, qualquer probleminha, é só pedir que Deus vai nos ajudar. Hoje é meu primeiro vídeo. Esperem aí que já tenho mais vídeos para vocês. Um beijo. Já, já.